Olá, bom dia. A partir do início do ano que vem, a Associação de Magistrados do Maranhão estará sob nova direção. A eleição foi realizada nesse final de semana e o juiz Marco Adriano Fonseca foi eleito para o próximo triênio. E para falar sobre tudo isso, o meu convidado de hoje é o próprio juiz Marco Adriano. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E primeiro, parabéns. Obrigado. Agora o senhor já está eleito, já é o presidente eleito a partir do próximo ano, se é presidente de fato. Mas eu vou fazer aquela pergunta bem de praxe, bem clichê, quais serão os primeiros desafios que o senhor acha que vai encontrar, doutor Adriano? Olha, Elda, nós estamos num cenário orçamentário com algumas restrições, né? E o principal desafio vai ser justamente como equilibrar o cenário orçamentário do Poder Judiciário do Maranhão com a necessidade da movimentação da carreira e da instalação de novas unidades judiciais. Então, já estamos em diálogo com a mesa diretora, justamente para a criação de um cronograma, estabelecimento de quais são as prioridades. E eu creio que a partir de janeiro de 2025, né, do próximo ano, nós poderemos anunciar, né, certamente, justamente esse cronograma. Pois é, o senhor falou assim de forma bem rápida, bem tranquila, mas não é um problema muito fácil de resolver, né? Nós temos 107 comarcas instaladas Justamente. Até agora, quer dizer, nós ainda não temos nem metade do estado com essa representatividade, com essa representação, na verdade. O senhor acredita que é possível, apesar de estar com o pé no freio do orçamento o tempo todo, é possível avançar nessa questão? Eu creio que sim, justamente por conta de prioridades que devem ser adotadas, né? Temos o modelo de juiz de garantias, que é um juiz voltado àquela fase inicial do processo penal, do inquérito, do recebimento dos flagrantes, é o que vai decidir sobre medidas cautelares. E a proposição da associação é justamente no sentido de que esse juízo de garantias seja regionalizado. Então esperamos e confiamos sinceramente que seja uma realidade para o próximo ano, além do que a necessidade da instalação de algumas varas em comarcas estratégicas no nosso estado, como a comarca de Imperatriz, que necessita de uma expansão da especialização dessas competências, e também aqui na comarca da Ilha de São Luís. Pois é, o senhor já fazia parte da mesa diretora, vamos dizer assim, o senhor já era o primeiro vice-presidente aqui com o doutor Olídice Barros, né? O fato de já estar dentro da administração, de já participar de todas essas movimentações, facilita esse trabalho que vem pela frente? Justamente, foi um grande período de aprendizado, né? Eu já estou há 6 anos na gestão da Associação de Magistrados, fui terceiro vice-presidente na gestão de Ângelo Santos, nos 2 mandatos de Olídice, primeiro vice, sou atualmente também diretor de igualdade racial da AMB, integro algumas comissões no CNJ e na Infam, né, na Escola Nacional. Então, esse período de aprendizado me permitiu justamente ter um trânsito, tanto junto à mesa diretora do Tribunal de Justiça, entender a dinâmica do funcionamento das diretorias, compreender quais são os caminhos que nós podemos avançar, como propor os requerimentos, e também temos um diálogo muito franco, muito forte em Brasília, né? Junto ao Conselho Nacional de Justiça e também junto à Escola Nacional. Esse diálogo mais próximo, mais, vamos dizer, mais, não vou dizer íntimo, que é uma palavra mais forte, mas esse diálogo mais próximo com o Conselho Nacional de Justiça, com a bancada em Brasília, facilita essas negociações, por exemplo, quando precisa de um dinheirinho a mais, você precisa implantar uma comarca, já não tem recurso para fazer isso, você precisa fazer uma outra coisa, não tem recurso, porque eu acho que quando a gente é eleito, é cheio de boas intenções, né? Justamente. As pessoas dizem assim, mas ao longo do tempo você não consegue cumprir. Às vezes faltam uns meses para você cumprir. Mas essa proximidade e essa sua familiaridade facilita um pouco mais, eu não estou dizendo que vai facilitar tudo, mas facilita um pouco mais? Facilita sim, porque conhecer os caminhos, conhecer como é a dinâmica do funcionamento, desde a peça orçamentária à aprovação de um projeto legislativo, faz com que tenhamos uma maior assertividade. E é justamente a partir desse grande aprendizado com as lideranças de Ângelo e de Olídice é que nós pretendemos implantar novas conquistas à magistratura, especialmente proporcionando uma maior celeridade na movimentação na carreira, que é um grande anseio dos colegas, e também viabilizar algumas conquistas de ordem remuneratória, tanto para os
magistrados da ativa, quanto também para os nossos aposentados e pensionistas. O senhor já é representante natural da Comissão de Igualdade Racial, o senhor sempre fez, a gente sempre conversou a respeito disso aqui. Essa igualdade, essa valorização da magistratura passa também por essa valorização mais específica? Justamente. Então, nós trazemos dentro da nossa plataforma de propostas aspectos voltados a esse pluralismo que compõe a magistratura maranhense. Então, tanto aspectos de questões de gênero, quanto também o fortalecimento da representatividade racial, quanto as perspectivas dos magistrados que sejam pessoas com deficiência ou que tenham dependentes com deficiência. E uma atenção também especial aos nossos magistrados mais antigos, como a proposição de um plano de aposentadoria, de preparação à aposentadoria, como se dá essa transição e essa preparação econômico-financeira para o período justamente de aposentação, né? Não é uma transição muito simples e fácil, não, né? E muitos, às vezes, não percebem que o tempo está passando, está chegando, e todos nós, na verdade, vamos chegar a esse período, né? Então, uma outra novidade que nós trazemos na nossa plataforma é a criação de um plano de atenção, um programa de atenção à magistrada, especialmente a magistrada gestante e lactante, que nós sabemos que, embora tenhamos avançado naquilo que concerne a necessidade de uma licença maternidade mais dilatada, no caso de 6 meses, e também a possibilidade da inclusão dessa magistrada num programa, num serviço em trabalho remoto, um regime especial de trabalho. Isso. Nós temos a necessidade também desse retorno dessa magistrada, a priorização tanto do aspecto da maternidade quanto da primeira infância. Então, são estratégias que vão ser construídas com a participação coletiva das pessoas diretamente interessadas. Queremos fazer justamente uma gestão muito participativa, dialogada, através de métodos de escuta ativa, proporcionando justamente esse espaço democrático que deve ser o movimento associativo. Com certeza. Por falar em mulher, por falar em gestão, ela está tendo uma representatividade dentro desse trabalho realizado pela direção da AMA? Justamente. A nossa chapa ela é paritária. Nós temos, historicamente, esse compromisso desde todas as gestões que eu integrei, e nesta nossa futura gestão teremos 2 vice-presidentes. A primeira vice é a colega Sueli Feitosa, uma magistrada bastante experiente. Temos a colega Marcela Lobo, que já representa essa renovação, uma magistrada... São os 2 pontos. Justamente. A experiência e a renovação, vamos dizer assim. Isso. E Marcela Lobo é uma magistrada de grande destaque nacional, participa de inúmeras comissões, e queremos justamente trazer esses potenciais, essas habilidades que cada uma traz na sua trajetória individual para somar ao movimento associativo. Ok, nós vamos só fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente vai só tomar uma aguinha, que eu nem deixei ele ainda tomar água nem café, mas ele vai aproveitar esse intervalozinho para a gente tomar água, tomar café, e a gente volta já já para conversar, é um minutinho só. Já estamos de volta e eu estou conversando aqui com o juiz Marco Adriano Fonseca, eleito para a próxima gestão, para a próxima direção da Associação de Magistrados do Maranhão, e a gente está conversando sobre as novas propostas, o que vem por aí. Eu estive conversando há algumas semanas atrás com o juiz Olídice Barros, que ainda é o presidente da associação, e a gente estava falando dessa valorização da magistratura, que é uma pauta sempre presente para vocês, mas as inovações, principalmente as inovações tecnológicas. Como isso vai funcionar dentro desse processo, por exemplo, de avanço de instalação de comarca, de todas essas novas garantias que vocês querem apresentar? Como esse assunto vai ser tratado, doutor Marco Adriano? Justamente a nossa chapa se denomina Chapa Inovação, Então essa inovação ela se dá de várias formas. De várias formas, sim. E uma delas também é a atenção à aplicação de novas tecnologias. Então nós temos colegas que têm bastante experiência e habilidade nessa dinâmica
tecnológica. Já com alguns aqui que são feras, né? Eu destaco aqui o colega Felipe Damos, que membro da nossa executiva, ele vai ser secretário adjunto, como também o colega Raniel, que é diretor de tecnologia, e o colega Ferdinando Cerejo, né, também diretor de tecnologia e informação. Então, com essa pleiade, né, de habilidades, né, de habilidosos, nós temos algumas proposições, o uso de tecnologia de inteligência artificial, a efetivação dessa ferramenta que é muito útil, vai dar celeridade à tramitação processual e também dar racionalidade no trabalho do juiz, né? O magistrado, a magistrada tem muitos desafios na gestão de uma unidade, na condução dos processos, e quanto mais ferramentas nós tivermos que possam dar essa segurança e essa maior confiabilidade na atuação, certamente serão agregadas. E a gente destaca também a possibilidade de migração para outras plataformas processuais, né? Então, são estudos que já estão sendo realizados tanto a nível local quanto nacionalmente. O Maranhão, a gente enfatiza, o Poder Judiciário do Maranhão, ele é destaque nacional. Isso. Foi vencedor semana passada de 2 categorias que legal. do Festival de Inovação do Poder Judiciário, do CNJ, né? E isso nos dá confiança que avançaremos bastante na adoção de novos recursos tecnológicos. Pois é, uma questão que eu levantei com o doutor Alice é o seguinte, que a inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela traz vantagens, ela pode trazer desconfiança. Por exemplo, quando a gente imagina a figura do juiz, a gente pensa naquela pessoa centrada, serena, que vai decidir sobre alguma coisa. Quando você imagina o robô vai substituir o juiz, o robô vai dar a sentença, como é que vai ficar aí essa impessoalidade toda? Mas não é bem assim que a coisa é tratada, não. Ele dá celeridade sem decidir. Justamente, né? Então, o uso de inteligência artificial ele é bastante útil para aquelas tarefas repetidas, né? Então, por exemplo, a identificação se existe um mesmo processo discutindo o mesmo assunto entre as mesmas partes no cenário estadual, né? Às vezes a pessoa ingressa com uma ação contra o Estado do Maranhão no interior do Estado e também simultaneamente na capital. Então, essa ferramenta tecnológica permite imediatamente, né, a identificação dessa inconsistência. Também a aplicação especialmente para aqueles temas que já têm um julgamento firmado, né, consolidado em sede de precedentes. Então, ao ingressar com a ação, o robô faz a leitura da petição inicial e já identifica que aquele processo se amolda, né, se adequa a determinado tema pacificado. Então, isso vai facilitar o trabalho do juiz para essas demandas que são repetidas, essas demandas de massa, né, de grande escala, e faz com que possamos dar um resultado mais efetivo, mais célere naqueles processos que vão exigir justamente essa análise individualizada. Pois é, só para todo mundo ficar tranquilo, o juiz vai continuar decidindo. Com certeza. Todas as sentenças vão ser proferidas por juízes e não por máquinas, gente. Com certeza. É só uma celeridade. Você acredita que isso é um processo que pode ser ainda mais, vamos dizer, incentivado e ampliado dentro das comarcas? Com certeza. E aí a gente pensa justamente na necessidade de atuarmos em rede. Né? Então, todo o sistema de justiça compreendendo essas ferramentas tecnológicas como instrumentos para a efetivação da justiça. Então, desde a advocacia, aos serviços de segurança pública, ao Ministério Público, à Defensoria, fazendo uma atuação integrada e, com certeza, potencializando aquilo que o nosso jurisdicionado, que a nossa população exige, que é a satisfação no processo de um resultado concreto que efetivamente reflita o que é justo. Por falar em refletir, já dá para sentir, por exemplo, os efeitos desse processo de uso da inteligência artificial no volume de processos, porque a gente sempre reclamou, a gente que eu digo, juízes, né? Sim, sim. E a sociedade como um todo que fica esperando as decisões. Desse gargalo, que a coisa vem tão grande lá atrás, quando chega aqui não tem juiz suficiente para o tanto de sentenças que precisam ser dadas, o tanto de casos que precisam ser estudados. Com a adoção de sistemas como esse, de valorização da inteligência artificial, já dá para sentir alguma diferença nesse gargalo todo? Com certeza. Apresentamos o Maranhão com a adoção dessas ferramentas, temos o robô Firmina, que foi recentemente lançado, né, pelo Tribunal de Justiça do Maranhão em parceria com o EMA,
Mas já tinha um outro robozinho aqui, né? Tinha o Clóvis. Tem o Clóvis, nós temos 3 robôs. O Clóvis, a Firmina, o terceiro agora eu não me recordo o nome, mas todos voltados a essa identificação de tarefas já são semelhantes. 3 irmãozinhos já trabalhando. E vamos avançar ainda mais, né? O Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça é destaque nessa criatividade e nessa assertividade da implementação dessas ferramentas, né? Então isso faz com que o tribunal reflita imediatamente na produtividade do tribunal. E é desafiador o volume de processos que são distribuídos em cada comarca, também dos recursos que chegam ao tribunal e mesmo assim, com toda essa complexidade e volume de processos, nós temos apresentado sempre a positividade na produtividade local, né? Somos um dos tribunais mais produtivos, isso refletiu recentemente na premiação, né, do tribunal com o selo ouro, com a expectativa, quem sabe, de nós avançarmos para o selo diamante. Olha só que maravilha. Mesmo assim, a gente continua com 107 comarcas. O senhor tem 3 anos aí pela frente. Só um parêntese, houve uma mudança, né, nesse período de administração, né? Justamente. Fizemos uma mudança estatutária compreendendo a necessidade de ampliação do mandato, né, do período do mandato. Só para lembrar, eram 2 anos. Sim. Com renovação, com possibilidade de reeleição por mais 2. Justamente. E aí a gente ampliou o primeiro mandato para 3 anos, mas na verdade transformando num mandato único, né? Então é a novidade da mudança estatutária. Eu serei justamente o primeiro mandato em triênio, né, de 3 anos, e espero com isso ter mais tempo também para dar aquela roupagem, né, dar aquela visão adequada às propostas que nós estamos apresentando, né, nossa plataforma de atuação, como também acompanhar, né, a dinâmica da mesa diretora do tribunal, porque a gente vai ter mais tempo, tanto dentro de um mandato do atual presidente, né, desembargador Frois, como também ingressando um ano no mandato do próximo presidente. 2 pela frente, né? Então você já pega o próximo presidente. Justamente, né? Também, né? Vamos pegar sim. Os 2 mandatos. Isso. E trabalhando de forma dialogada, trabalhando de forma bastante consistente para que os avanços se efetivem. Pois é, os avanços se efetivem. Eu vou só voltar à pergunta que eu botei o parêntese e continuei. Nós temos 107 comarcas até agora instaladas. O senhor acredita que ao final desses 3 anos o senhor trabalha com uma perspectiva de quanto mais a gente pode crescer? Eu creio que o modelo que deve ser adotado usando os recursos tecnológicos seja de modelo de algumas unidades regionais, né? Então eu creio que com isso vamos albergar determinadas competências e de certo modo aquele juiz de comarca de entrância inicial ele seja atendido com a redução do fluxo de processos em determinados assuntos, né, que demandariam maior tempo. E aí, com isso, ele atende aquela demanda que é mais específica daquela localidade, né? Então, é uma atenção ao juiz de entrância inicial, que é aquele juiz de vara única, como também a expansão, e aí eu penso que sim, é necessário expandir, a entrância intermediária, que são aquelas comarcas com mais de um juiz. Isso faz com que se racionalize custos, se atenda também à especificidade de cada região. Temos regiões aqui que merecem um olhar atento do tribunal por conta da grande rotatividade de magistrados. São regiões que, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça designa como comarcas de difícil provimento. São comarcas mais distantes, são comarcas que a estrutura socioeconômica não é favorável, né? Somos um estado que temos indicadores sociais muito baixos e isso, investir nisso, nessa regionalização, certamente vai potencializar a permanência do magistrado, da magistrada em determinadas regiões do nosso Maranhão. Pois é, essa regionalização eu acho sim super interessante, eu acho que pode dar um avanço nesse processo, acelerar esse avanço, na verdade. Olha, é o que esperamos. Então, Marcos Adriano, parabéns mais uma vez. Eu desejo para o senhor todo o sucesso do mundo nessa nova empreitada e que venha janeiro, que venha uma nova administração e que o senhor seja sempre muito bem sucedido. Eu agradeço, Elda, e aproveito também para agradecer a cada associado, a cada associada,
os nossos magistrados e magistradas da ativa e também os aposentados e pensionistas que participaram desse processo eleitoral e que nos honraram com uma expressiva votação. Então, em nome da Chapa Inovação, em nome do nosso grupo, agradecemos toda a magistratura maranhense e esperamos, de uma forma bastante democrática, conduzir uma gestão participativa nesse próximo triênio. Pois é, essa aqui foi entrevista com o presidente eleito da AMA. Eu quero depois uma entrevista com o presidente da AMA, tá bom? Muito obrigado. Obrigada ao senhor pela presença. Bom dia para você que está aí do outro lado assistindo. E já sabe que todo dia a gente está aqui cheio de notícia boa para dar para você de manhãzinha bem cedo, sempre nessa mesa de café aqui, tomando café, conversando e passando para você as notícias importantes. Tchau e até a próxima.